Então, a paz do Senhor para os queridos que em algum momento no futuro vão estar vendo essa aula e que você também seja abençoado, como nós já fomos abençoados até aqui. Creio, o Senhor continuará nos abençoando nesse tempo, que você também seja muito abençoado. Nós estamos estudando a história da igreja e crendo que, conhecendo nossa história, nos ajudará a viver uma vida, que busca honrar ao nosso Deus, viver da forma que agrada ao nosso Deus, de acordo com os princípios da palavra. E queremos que estudar a nossa história nos ajuda a viver uma vida com seriedade. Então, que os irmãos que estão aqui sejam muito abençoados, e você que em algum momento vai assistir essa aula também, que você também seja muito abençoado no nome de Jesus. Nós vamos começar a aula lendo Apocalipse capítulo 5. Então, os irmãos já abriram. Eu quero ler, é um capítulo muito pequeno, eu quero ler o capítulo inteiro, porque esse capítulo, muito obrigada, tá? Esse capítulo vai falar a respeito do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que os irmãos estejam atentos a como João descreve o nosso Deus. Em Apocalipse 5, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber, vamos juntos, o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo, vamos juntos? Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, esse é o nosso Deus e esse é o seu Cristo, digno de receber honras e glórias. Amém? Então, nós vamos voltar para a história da igreja. Na semana passada, se os irmãos quiserem rever a aula, está no canal do YouTube, está no aplicativo também da igreja. Eu quero só pedir para o pastor, por favor, para me entregar o celular, por favor. Só um minutinho. Ao vivo tem dessas coisas.
Aham. Então, irmãos, eu mencionei na semana passada toda a perseguição, a extrema perseguição do começo do 4º século. E eu disse a proposta que tinha cada aula um século. Mas é uma doce ilusão, porque quando chega no século IV, é impossível dar numa aula só, porque aí perderíamos muito em termos de informação, que eu considero muito importante, porque aqui é a virada da história da igreja. Então, eu peguei os primeiros anos do 4º século, na semana passada, falando da grande mudança, porque a perseguição mais severa começou no finalzinho do 3º século e até o comecinho do 4º século. Inclusive, eu li o edito para os irmãos, que aconteceu em 311, relaxando a perseguição para os cristãos. Mas até 311, os irmãos estavam sendo perseguidos de tal maneira a ter, por exemplo, pernas quebradas e serem mandados para trabalho forçado nas pedreiras, olhos vazados e coisas terríveis, e até mesmo sendo levados à morte. E, a partir de 311, as coisas começam a mudar. Então, eu falei sobre a diferença entre você ser um servo de Jesus em meio à perseguição extremada, e como que era a vida comum da igreja, e como que passou a ser a vida comum da igreja a partir do momento em que ela não estava mais sendo perseguida. Como as coisas mudaram. E aí eu fui mais rapidamente no final da aula, dizendo o que mudou. E algumas coisas não mudaram no primeiro momento, mas elas foram acontecendo no decorrer dos anos. Para mim e para você também é assim. Quando a gente está na luta, o que nós fazemos? Vamos para Deus. Quanto mais maduro o crente é, ele sabe que na hora da luta não adianta se rebelar contra Deus. Não adianta pensar, Deus não me ama. Não, porque quanto mais maduro o crente é, ele entende que na hora da luta é para Deus que se corre. Então, nos apegamos mais a Ele, às práticas básicas da vida cristã, né? Leitura da palavra, oração, meditação, culto com os irmãos, buscando em oração. É assim que fazemos. Aí, Deus responde. E muitas vezes, eu e você, já vivemos isso. Muitas vezes, quando Deus responde, abranda o sofrimento, abranda as nossas práticas devocionais também. Nós já não oramos com tanta intensidade, já não jejuamos como estávamos naquela frequência, já não temos mais aquele ardor da forma como estávamos buscando no meio da luta. Isso não acontece só conosco, que estamos no século 21. Também aconteceu com a igreja do 4º século. Então, eu finalizei a aula dizendo, não podemos ir para casa achando que as coisas vão dar errado de novo. Agora acabou a perseguição e as coisas vão dar errado por causa dos problemas que foram entrando para a igreja. Lembra? Estão entrando agora centenas e centenas de pessoas da igreja, já não dá mais conta de esperar por um ano no discipulado para batizar, né? Porque está entrando muita gente, já não dá conta de assistir de perto, e aí o evangelho foi raleando. Porque as pessoas estavam entrando para a igreja sem aquela transformação, sem necessariamente passarem pelo novo nascimento. E quando a pessoa não nasceu de novo, ela não sabe discernir, porque as coisas espirituais se discernem no espírito. Não é assim? Então, terminei a aula falando um pouco sobre isso, e hoje, nessa aula, eu quis traçar uma linha do tempo, porque às vezes, como isso aconteceu há tantos séculos atrás, às vezes ficamos um pouco perdidos como isso veio a acontecer. Então, tracei uma linha do tempo usando exatamente o Constantino, que foi o imperador, que foi usado por Deus, e eu creio nisso, para mudar, né, aquela perseguição tão extremada que estava sobre a igreja. Então, nós vamos hoje começar assim. Os irmãos ainda se lembram qual era o símbolo mais usado da igreja naquele momento, né? E a igreja tinha fixo no coração a mensagem de Apocalipse 5, porque o seu símbolo dizia Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O Cordeiro que foi morto, mas reviveu, está à destra de Deus. Então,
Vamos em frente. Essa é a quinta aula que nós estamos tendo a respeito ainda do quarto século, que é a segunda parte, tá bom? Haverá uma terceira parte do quarto século. Então, Constantino, ele nasceu em 272 e morreu em 337, 65 anos, né? Ele era filho de Constâncio Cloro. Eu falei que o Constâncio Cloro, no começo, quando da tetrarquia, Diocleciano criou esse sistema de governo para Roma, né? Para o Império Romano não ficar à mercê de disputas entre os oficiais, entre os homens, né, os súditos mesmo, para subir ao posto de Augusto. Ele criou esse sistema de tetrarquia. 2 Augustos, um para o Oriente, um para o Ocidente, cada Augusto, um César abaixo de si. Morrendo o Augusto, o César subia e não haveria disputas. Isso funcionou bem, eu disse isso para os irmãos na semana passada. E o Constâncio Cloro era um César e depois subiu a Augusto. Só que quando ele morre, então eu já disse que Constantino, filho desse Constâncio Cloro e de Helena, quando o Constâncio Cloro morre, o Constantino, ele não era César do seu pai, mas mesmo assim suas tropas, revoltadas com quem foi indicado para ser o César, né, do seu pai, agora morto, né, então subiu o que era César dele e passou a ser Augusto, e teria que ter um novo César. Não foi o filho eleito, indicaram outro. A tropa fez com que o próprio Constantino fosse levado ao posto de Augusto. Isso já em 306. Depois ele acaba voltando e aí passa a ser um César, mas já vamos chegar ao ponto em que ele sobe novamente ao posto de Augusto. Isso, então, em 306. 311 acontece aquilo que eu li para os irmãos, o edito de tolerância por Galério, que era um Augusto. Lembra que eu disse? Ele, logo depois, 5 dias depois daquele edito, ele morre. Porque no edito ele estava dizendo, somos tão bonzinhos, basicamente era isso, somos tão bons que vamos tolerar os cristãos adorarem ao seu Deus. Depois, no finalzinho do edito, é interessante, ele diz, e os cristãos são obrigados a orar por nós, ao seu Deus. E, ok, tudo bem, mas foi tarde demais o arrependimento dele, né? Porque 5 dias depois ele morreu. Em 312, o Constantino, ele vence aquela batalha, né, sobre o rio Milvio, a batalha da ponte Milvio, em que eu disse aos irmãos que ele teve um sonho, os historiadores dizem que ele, num sonho, teve uma visão, né, com as iniciais do nome Cristo, né, e ele entendeu aquilo ali, o Deus dos cristãos vai me ajudar a vencer essa batalha. E ele disse, então, aos seus soldados, todos colocaram aquele símbolo nos seus escudos, e, de fato, ele teve uma vitória esmagadora, e, a partir daí, então, ele usou sempre esse símbolo. A questão é que ficou, e nós falamos isso na semana passada, ele se converteu genuinamente, ou ele era apenas um político habilidoso? Então, você pode pensar de um jeito ou de outro, porque os historiadores até hoje têm dúvida, não somos nós que teremos que bater o martelo. Você pode questionar entre uma coisa e outra. Faz muito sentido que ele tenha, de alguma forma, se aproveitado disso, mas os cristãos lembram que ele estava em baixa? Então, ele usar esse símbolo só para tirar vantagem, qual vantagem? De estar do lado do menor grupo, o mais fraco, o mais perseguido. Então, a gente tem que pensar desse jeito. E depois, não, aí os cristãos foram aumentando o número, aí tá, tudo bem. Mas as posturas dele durante o período de vida, a partir daí, não era de um cristão genuíno. Mas você imagina um bispo ou um irmão da igreja indo para ele e dizendo, você está errado nisso porque a Bíblia diz assim? Lembra como é que era o imperador romano? Porque depois ele passou a ser o único Augusto de todo o Império Romano. Então, um crente imaturo no topo do poder. Então, certamente, havia muito desconhecimento também das coisas do reino. Então, você vai para um lado e vai para o outro, e a gente não consegue ter clareza. Mas o fato é que mudou a história da igreja a partir daqui, com essa, vamos dizer, conversão de Constantino ao cristianismo, porque ele passou a facilitar, né, a vida dos cristãos. Então,
Em 312, ele tem essa vitória acachapante com o Labarum, né? E também todo o símbolo cristão, né? Aquela cruz lá que a gente vê, né? Com as iniciais do nome Cristo em grego, nos escudos dos soldados. E já em 313 acontece o Edito de Milão, que aí sim, nesse edito, os crentes estavam livres para adorar o seu Deus. Não era ainda a religião oficial do Império, isso vai acontecer décadas e décadas à frente, depois da morte de Constantino, mas o cristianismo passou a não ser mais perseguido. Os cristãos estavam livres a partir desse edito de 313. Em 324, o seu outro Augusto morreu. Agora, irmãos, quando você pega um livro de história, as coisas não acontecem limpinho assim, fulano fez isso e aconteceu aquilo. Sempre há muitas tramas, né? Assim, muitas idas e vindas. E é tão interessante quando você estuda esse período da história, os arranjos, né, que vão se formando, as traições, os problemas por conta das traições, as consequências na vida das pessoas. E é muito interessante, mas não é para nós, né, isso não interessa muito. Então, fui direto para a morte do outro Augusto. Então, Constantino passou a ser o único Augusto de todo o império. Como que isso aconteceu? Por fim, ele foi enfraquecendo o outro Augusto, que também era seu cunhado, e aí a esposa, né, a Constância, ela vem ao encontro do seu irmão e entrega para ele, junto com um bispo, olha, todo o poder do império, né, oriental. Entregamos na sua mão, com um único pedido, que Licínio não seja morto. É a vida dele, do outro Augusto. Mas, pouco tempo depois, ele é assassinado. Então, eu já falei aqui para os irmãos, né? As pessoas se suicidam no poder, mas, na verdade, às vezes não é suicídio, né? As pessoas são assassinadas amando de ou com a permissão de quem está acima, não é verdade? Então, como não é claro, a gente vai questionando essas coisas. O fato é que ele se torna o Todo-Poderoso no Império Romano, né? Agora, isso em 324. Agora, em 325, acontece aquele concílio de Nicéia. Não é o primeiro concílio, porque o primeiro concílio, nós falamos muito sobre ele quando estávamos estudando juntos Atos dos Apóstolos, né? O que vamos fazer com esses cristãos que não são judeus, que estão se convertendo? O apóstolo Paulo estava lá, né? E teve uma palavra importantíssima para a conclusão, né, daqueles trabalhos lá do primeiro concílio em Jerusalém. Também, Tiago, o irmão de Jesus, uma palavra sábia, arrematou o assunto. O Pedro disse, eu vi isso acontecendo, como aconteceu conosco, aconteceu com eles. Eu preguei, e o Espírito Santo veio sobre os gentios. Então, cada um foi dando o seu testemunho, e o primeiro concílio lá em Jerusalém chegou à conclusão de que os cristãos gentios que se rendiam a Jesus não seriam obrigados a praticar o judaísmo. Essa foi uma decisão maravilhosa, né, com consequências importantíssimas para a Igreja de Jesus. Foi maravilhoso, glórias a Deus por isso. Agora temos, então, o segundo concílio, mas tem uma particularidade aqui. Lá foi uma necessidade que fez os irmãos se reunirem. Aqui também uma necessidade. Só que a diferença aqui é que não foi a igreja, né, que reuniu-se para decidir sua liderança. O próprio Constantino convocou o concílio. Por quê? Estava acontecendo um problema grave na igreja. Era a controvérsia ariana. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas o Constantino estava interessado em resolver esse problema. Agora, vocês se lembram que 311 começou a relaxar o problema, né? Começou a perseguição a relaxar com aquele edito lá. 313 melhorou com o edito de Milão. Ok, maravilha. 324, Augusto. Constantino Augusto agora. 325, concílio. Augusto não tinha interesse que a própria igreja estivesse dividida. Então, a controvérsia ariana estava trazendo problema. Mas esses irmãos não tinham se reunido ainda. Os bispos da igreja, espalhados pelo mundo, não tinham se reunido. Eles se conheciam, se comunicavam por carta, cada um sabia do outro. Mas um concílio assim, debaixo de perseguição, vocês acham que já havia acontecido?
Como é que estavam esses irmãos? Lembra que eu disse? Os líderes da igreja perseguidos, ou fugiam, ou eram martirizados, ou pernas quebradas, olhos vazados, não é assim? Então você consegue imaginar como estava essa liderança da igreja poucos anos depois da grande perseguição? Ainda havia sequelas, esses homens tinham passado por tudo isso. E agora, então, vai acontecer concílio. Eu quero ler sobre isso, página 93 desse volume 2 do Justo Gonzalez. Eu trouxe para os irmãos verem que interessante. Eu gosto de trazer esses documentos assim, eu acho que vale a pena, para os irmãos perceberem como será que a igreja recebeu isso. Olha, esse relato, ele faz parte do relato do Eusébio de Cesareia. Eu disse na semana passada que o Eusébio é muito criticado, que é como se ele fosse, um paparicador de Constantino, mas em favor dele tem o fato de que o livro dele, que relata de forma heróica o Constantino, foi pós-morte do Constantino. Então, ok. Eu vou ler como ele escreveu, relatando esse concílio. Olha só, está no seu livro Vida de Constantino. Assim ele diz: ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus da Europa, Líbia, isto é, África e Ásia. Uma só casa de oração, como que ampliada por obra de Deus, abrigava sírios e cilícios, fenícios, árabes, delegados da Palestina e do Egito, tebanos, líbios. Não te lembra aquele relato lá de Atos dos Apóstolos, como é que estava a representatividade do mundo em Jerusalém? E aí veio o Espírito Santo? Ele continua: junto com os que tinham vindo da Mesopotâmia, havia também um bispo persa, persa hoje Irã, irmãos? E tampouco faltava um cita na Assembleia. Ponto, Galácia, Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais distintos, bem como os que moravam nas regiões mais remotas da Trácia, Macedônia, Acaia, Epiro. Até mesmo da Espanha, um de grande fama, o Ósio de Córdoba, se sentou como membro da Assembleia. O bispo da cidade imperial, ou seja, Roma, não pôde participar por causa da sua idade avançada, mas seus presbíteros o representaram. Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhante grinalda mediante o vínculo da paz e a apresentou ao seu Salvador como oferta de gratidão pelas vitórias que conseguiu sobre seus inimigos. Você consegue imaginar uma reunião dessa? Não deve ter sido lindo esse povo? Oh, você é de qual cidade? Eu sou fulano. Oh, já falei com você em cartas, não era por WhatsApp, em cartas, mas não sabia como você era, que bom conhecer você. Não é maravilhoso imaginarmos uma coisa dessa? Eu fico pensando o que foi aquilo. Vamos orar, irmãos, e todos orarem juntos. Representantes da igreja espalhada pelo mundo. Vamos cantar um louvor. Podemos cantar bem alto. Pensa o que foi isso. Não é maravilhoso quando a gente tem essa plena liberdade aqui de cultuarmos juntos? Eles estavam pela primeira vez, como liderança da igreja, se reunindo. Depois de tantos séculos, Já estamos aqui no 4º século, sem poder fazer isso. Então, eu acho muito interessante quando a gente lê o que foi escrito a respeito, porque nos dá mais clareza, de como eles viveram esse momento. A gente pode entender muito bem, Agora, irmãos, o que eles decidiram, eu vou ler daqui a pouquinho, o que ficou decidido desse conselho. Está registrado aqui e eu quero ler também. Só quero perguntar aos irmãos, vocês se lembram como foi interessante eu ler aquilo que a igreja foi vivenciando, entendendo, e para impedir que pessoas não nascidas de novo ou que estavam debaixo do engano trouxessem problema para a igreja, elas formaram o credo como resposta a esses problemas internos da igreja? E quando eu li o credo apostólico, foi interessante porque a gente teve um certo impacto, porque diz claramente a respeito da nossa fé que nós praticamos hoje, mas
aqueles aqui que nunca foram católicos praticantes nem sequer conheciam, ainda que seja exatamente como nós cremos. Nós cremos em Deus Pai, o Criador, em Jesus Cristo, seu Filho. Cremos no Espírito Santo, cremos na igreja. Cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, né? Lá está escrito, né? Para julgar vivos e mortos. Nós cremos nisso. É a nossa declaração de fé. Só que agora, a controvérsia ariana, qual era o verdadeiro problema? É porque essa controvérsia, o arianismo, isso foi desenvolvido, esse pensamento, por Ário. Ele era um teólogo também do Egito, da cidade de Alexandria. E ele entendeu isso e começou a ensinar isso, que Jesus Cristo não é Deus. Ele é a mais preciosa criatura de Deus, mas não é Deus. Só que isso começou a penetrar, porque o ensino, lembra que eu falei? O ensino vai deteriorando a verdade, o ensino do erro, não é assim? Então, um outro homem, também teólogo, mas que não era bispo a essa altura, era apenas um diácono e também confessor. Quem se lembra o que era um confessor? Eu disse que esse grupo de irmãos começou a surgir na igreja, que foram aqueles que, tão perseguidos no 3º século, mas lembra, os perseguidores não estavam querendo fazer mártires, mas eles perseguiam para valer, e alguns ousaram resistir, e não foram levados ao martírio, mas puderam voltar à igreja, sem ter negado a fé. E esses que voltaram para o convívio dos irmãos, sem ter adorado aos falsos deuses, sem negar a fé, eles foram chamados de confessores e passaram a ter muita importância na igreja. E sua palavra tinha grande importância, eu já falei isso aqui para os irmãos. E esse Atanásio era um confessor. Então, sua palavra tinha muito peso. Ele também era um teólogo de Alexandria. E ele era o principal opositor de Ário. Como assim Jesus não é Deus? Então, ele disse o seguinte, se Jesus não é Deus, se ele é só criatura, então ele não pode redimir, ele não pode salvar. E se Jesus não é Deus e ele não pode salvar, e ainda assim a igreja o adora, a igreja é culpada de idolatria. Percebe agora o problema dentro da igreja? Esses dois homens influentes, trazendo seus ensinos, o engano, e o outro estabelecendo a verdade, perguntando, questionando, a igreja é idólatra? Adora uma criatura de Deus, porque se Jesus não é Deus e nós o adoramos, estamos adorando uma criatura, logo somos idólatras, e idólatras não são salvos, não irão para o reino eterno com Deus. E aí, então, essa é a razão do concílio em 325, porque isso foi dividindo a igreja e trazendo problemas. Só para lembrar os irmãos que hoje, se alguém traz um ensino que nós questionamos, o que a gente faz? A gente olha o que está escrito, não é assim? Não, isso aí não está escrito. E a interpretação não é essa, porque olha só, fulano, o teólogo X, que nós confiamos, explicou isso aqui dessa maneira, não é assim que nós fazemos? Porque está tudo pronto, tem 2 milênios de pensamento registrados além do texto sagrado, que é suficiente. Amém, queridos? Nesse tempo, nem todos os cristãos, obviamente, tinham o cânon à disposição, as igrejas tinham esse ou aquele, não é assim? Eu expliquei isso para os irmãos como funcionava. E tinha suas listas, né? Mas os problemas, eles vinham, tinham que se reunir para discutir o problema e trazer a solução, buscar de Deus. E aí, o concílio se justifica por conta disso. Tem que resolver isso. A igreja não pode continuar dividida nesse pensamento. Ou Jesus é Deus, ou ele não é Deus. E a igreja precisa se posicionar. Então, eles precisaram discutir essa questão. E foi interessante. Eu quero ler a decisão na página aqui 97 do volume 2. De novo, eu acho muito importante, né, a gente ler o que foi decidido.
Se eu tivesse deixado marcado, não seria melhor? Vamos lá. Eu quero só um detalhe a respeito, como é a respeito de Cristo. Naquele credo lá de trás, a respeito do Filho, estava escrito assim, olha, a decisão era essa da igreja, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso estava escrito naquele credo apostólico. Agora, 325 precisa de mais clareza a respeito disso. E aí a decisão deles a respeito desse tema. Cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Agora a respeito de Jesus. E em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E vocês vão perceber quem perdeu no concílio. Qual argumento foi mais forte a partir da decisão do concílio? Como foi? Ariano venceu quando ele expôs seu pensamento? Atanásio venceu quando ele expôs seus pensamentos? Então, vamos lá. A sua decisão foi essa. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como o unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar vivos e mortos. Tem mais clareza aqui? Quem foi que venceu? Percebem? Ário perdeu, amém, queridos? Porque a verdade que está na palavra ficou claramente registrado na decisão do concílio. Pois não? Sim. Não podem, Sim. Uhum. A gente combinou que ia dar o microfone quando alguém fosse falar, porque a aula está ficando gravada. A base dos arianos é o gnosticismo que João já combatia o gnosticismo. Né? Então, porque o gnosticismo, ele pregava que Jesus não podia ser Deus porque o santo e o profano não se misturam. Então, como que Deus iria habitar numa carne, visto que a carne ela é corrupta? Então, não tinha como. Então, eles criam, sim, que Jesus era um ser espiritual, assim, bem elevado, mas não podia ser Deus. Né? É a mesma crença que os arianos tinham. E a mesma crença que o Testemunho de Jeová tem hoje. E muitos, infelizmente, né, além deles, creem assim. Porque eu falei em alguma aula aí atrás que o gnosticismo ele vai se mascarando e se vestindo e se maquiando de tal maneira que vai penetrando na sociedade até os dias de hoje, como o pastor falou. Tem grupos ainda com esse pensamento. Né? Então, que Deus nos ajude, né, queridos, a viver pela palavra, pelo que está escrito. E os irmãos aqui, eles continuaram e se decidiram, olha, e nós cremos no Espírito Santo. Agora, a respeito daqueles que estavam pensando desse jeito, eles chegaram a uma conclusão no concílio também. Aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de Deus não existia, ou seja, que houve esse tempo em que o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Vamos, então, a essa última frase.
a Igreja Católica. Lembra que eu já expliquei em 2 aulas o que significa católica, que eu falei que era universal, ou seja, essa igreja invisível que é composta pelos salvos em Cristo Jesus ao longo dos séculos. Então, nós somos um com os nascidos de novo, não importa quando eles viveram e se ainda estão aqui na terra. A igreja de Jesus é uma só. Amém, queridos? Essa é a igreja católica. Isso quer dizer essa palavra, católica, universal. E nós não somos católicos romanos, né? Nós fazemos parte dessa igreja universal, dessa igreja católica, mas nós não somos da igreja católica romana. E eu disse até dessa inconveniência, né? Se ela é católica, ou seja, universal, não poderia ser romana, porque já estabelece que ela é de um lugar, né? Mas, enfim, a gente já falou sobre isso em outras aulas e estão disponíveis, os irmãos podem buscar. O fato é que eles chegaram a essa conclusão. Quem crê, sim, dessa forma errada, essa reunião aqui anatematiza. Quem se lembra o que é tornar anátema? Maldito, não é verdade? Essa pessoa é maldita, ou seja, ou volta atrás desse entendimento, ou está expulso. E acabou. E quem era o príncipe que estava lá? Obviamente que ele não votou, porque ele não era um bispo da igreja, mas ele estava presente. O próprio Constantino. Ele viu toda essa discussão. E ele acatou essa decisão. E muitos arianos foram expulsos. Mas a história mostra que o próprio Constantino era um ariano, pela sua postura em muitas situações. E por quê? Aí podemos perguntar. Eu achei interessantíssima essa explicação e faz muito sentido. Porque se você crê num Deus triuno, não há nada que explica. Não adianta a gente lembrar da música, né? Ninguém explica Deus, não é sobre isso, né? Mas, assim, é muito difícil explicar. Não é difícil para a gente explicar para os nossos filhos o que é esse Deus triuno? É muito difícil, não tem outra base que você possa usar. E Constantino, ele era o imperador do império, em que se adorava muitos deuses, inclusive adorava-se o próprio imperador. E como explicar esse Deus triuno? E esse Filho que veio em carne, e que também é Deus eterno, tal como o Pai, e o Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus. Como dizer isso aos outros do império? Não somente os cristãos estavam ali ouvindo aquelas coisas, né? Ouvindo esse ensino. Então, era mais fácil entender aquilo que o arianismo estava pregando. E era mais fácil também propagar essa fé cristã se fosse da maneira como Ário havia ensinado. Então, como que se entende que ele mesmo era um ariano? Porque depois muitos arianos que haviam sido expulsos puderam voltar ao império, e ele mesmo dava ouvidos, inclusive aquele bispo de Nicomédia, se eu não me engano, Eusébio de Nicomédia, que veio junto com Constância para dizer, Licínio, fique vivo e todo o reino é teu, lembra que eu disse? Esse mesmo bispo tornou-se um ariano e, no leito de morte do Constantino, ele quis o batismo. E quem o batizou foi esse bispo de Nicomédia, que era um ariano. Aí, de novo, volta. Afinal, mas eu acho que não cabe a nós chegar a essa conclusão. Vocês concordam comigo? O fato é que fez toda a diferença. Porque não somente ele estabeleceu essa tranquilidade para os cristãos viverem nesse tempo, como até mesmo o concílio, ele mesmo financiou. Imagina o que seria 300 bispos vindo de todas as partes do império, e mais uma quantidade enorme de presbíteros e diáconos. Ele bancou tudo isso, e bancou lá a estadia, tudo por conta do império. E uma coisa dessa aqui não precisava ser resolvida, irmãos? Vocês imaginam o que é isso crescendo no meio da igreja? Não, Jesus não é Deus. Pensa, é a morte do cristianismo. Se Jesus não é Deus, tudo está perdido.
E todos aqueles que foram para as arenas e que padeceram, chegaram ao martírio, teriam morrido para uma igreja que ia acabar logo ali na esquina, não é assim? Mas, como cantamos hoje, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nós estamos de pé. Amém, queridos? Porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que sustenta a igreja. Então, eu quero só lembrar isso aos irmãos, como que ficou a votação, né? Porque houve uma votação nos moldes do Senado romano, irmãos. Porque a gente tem que pensar aquilo da aula passada, as coisas do império estavam entrando na própria igreja. E aí, então, como que foi essa reunião? Nos moldes do Senado romano. Então, a votação, 300 a favor, 20 a favor, 300, né, contra Ário, e só 20 a favor, né? E aí não tem o número dos presbíteros e tal, porque eles não puderam votar, mas estavam ali. Enfim, é bom a gente entender esses momentos da história da igreja, porque às vezes, eu não sei você, mas às vezes a gente vê os problemas acontecendo na igreja local, no meio do nosso povo, no nosso meio. E a gente fica cabisbaixo. A gente pensa, oh meu Deus, que vai ser isso, Senhor? Não é assim? Porque a gente sofre com o problema que está à nossa volta. Mas, irmãos, quem pode parar a igreja? Por isso que é tão importante estudarmos a história, porque a gente vê esse Deus que resolve questões como essa, pode resolver as questões que estão no nosso meio hoje. Pode trazer vitória para aqueles que estão em plena luta. Vocês viram quantos irmãos vieram à frente, buscando por causas que para eles é impossível, mas o pastor chama bem claramente, para você é impossível, mas você crê que para o seu Deus não é. Aí os irmãos veem, essas causas impossíveis são possíveis para Deus. Esse Deus que resolve esse tipo de coisa. Que junta gente que estava perseguida, condenada à morte em trabalhos forçados, com saúde totalmente debilitada. Ele tira de lá e leva para se reunir com os outros príncipes da igreja. Eu não sei se existe um filme específico tratando essa questão, mas não seria maravilhoso que alguém fizesse um filme de qualidade retratando esse momento? Esses homens chegando, se encontrando, e para nós basta saber que o Deus é o mesmo. O nosso Deus não muda, irmãos, não muda. Obviamente que Ário, ele tinha acesso, por exemplo, à carta aos Hebreus, que mostra a superioridade de Cristo. O Filho de Deus, superior aos anjos, superior ao sacerdócio levítico. Hebreus descreve Cristo com clareza. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles tinham acesso a isso, mas se deixaram levar pelo gnosticismo e trouxeram esse ensino. Mas Cristo é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer os milagres acontecerem e restaurar a sua igreja e segurar a sua igreja. Ainda seguindo a linha do tempo, porque eu disse que isso aconteceu em 325, em 330 ele inaugura Constantinopla. Eu disse aos irmãos, ele tirou a sede do Império de Roma, na Itália, para levar para Constantinopla, que na verdade era Bizâncio até esse momento, né? E aí chamou Constantinopla, obviamente, né? Por causa do próprio. Hoje é Istambul. Eu sugiro que você pegue lá na internet e veja, né, no mapa, onde está estabelecido Istambul. E você vai entender a inteligência dele, a habilidade política dele de pegar do norte da África e levar para Constantinopla, para Bizâncio, né, naquele momento. Porque ele estava indo para um lugar onde ele teria mais facilidade de governar todo o império. Lembra? A volta de todo o Mediterrâneo.
e mais perto, inclusive, dos persas, que eram inimigos do Império Romano. Então, a gente percebe essas habilidades e as atitudes dele. 330 é inaugurado Constantinopla. Como é que essa cidade... Lembra que eu falei que a igreja teve uma mudança na forma de culto, na veste dos obreiros, né, dos bispos, no coro, que passou a ter coro, passou a ter procissão. Fui descrevendo na última aula tudo isso. E Constantinopla também agora ia receber o imperador. Era uma cidade do império, não é assim? Como se ornou essa cidade, que era tão pequenininha lá, Constâncio? A história diz que todo o Império Romano haviam pessoas pegando as obras de arte das outras cidades, inclusive os deuses nos templos das outras cidades, e trazendo tudo para Constantinopla. Inclusive uma estátua de Apolo, que tinha sido feita por um grande representante da arte grega, e trouxeram de alguma cidade, de um templo onde ele era adorado, uma estátua enorme, fizeram uma base de mármore de 7 metros de altura, colocaram aquela estátua do deus Apolo e trocaram a parte da cabeça para uma que representava o próprio Constantino e colocaram lá em Constantinopla. E então ela foi adornada, diz a história, pela nudez das outras cidades, né? Desvestiram um santo para vestir o outro. E a cidade ficou belamente ornamentada. Assim as coisas iam acontecendo. Mas, 337, então, no seu leito de morte, ele recebe o batismo, como eu disse aos irmãos, exatamente de um bispo ariano. Como é que a igreja permanece a partir daqui? Eu gostaria que os irmãos se levantassem para nós orarmos. Por quê? Os sucessores de Constantino não eram necessariamente cristãos. Mas chega um momento, podemos ficar de pé, queridos, para orarmos. Chega um momento em que novas leis são estabelecidos, né? Novos editos são estabelecidos que favorecem o cristão. E na semana que vem, então, nós vamos falar sobre o final desse século, com o edito que estabelece o cristianismo como a religião oficial do império. Então, trataremos disso e de mais um concílio que aconteceu no final do 4º século. E aí passaremos ao 5º século. Tá bom, queridos? Vamos orar juntos? Você está grato porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você foi transportado de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor? Você está grato por isso, que ainda que a igreja tenha passado por esses momentos, o Evangelho chegou até você? Você ainda se lembra quem levou o Evangelho até você? Você já nasceu num lar onde o cristianismo já estava ali? Ou você foi uma pessoa ganha por outro para Jesus? Você pode usar esse momento que nós vamos orar agora para ser grato a Deus pela pessoa que Ele usou para que o Evangelho chegasse até você? Se essa pessoa não está mais viva, ela tem descendentes, ore para que os descendentes dessa pessoa se rendam ao Senhor. Que haja um impacto na vida da família dessa pessoa. Senhor, nós te louvamos porque o Evangelho chegou até nós. Te louvamos, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos porque o Espírito Santo nos convenceu e nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor usou pessoas, ó Deus, que ousaram compartilhar o Evangelho. Senhor, para aqueles, ó Deus, que nos trouxeram o Evangelho e já atravessaram os portais da eternidade, nós te pedimos sobre suas famílias, filhos, netos, bisnetos, Senhor, que sejam também salvos e ousados para propagar o Evangelho do Senhor. E usa-nos a nós, ó Deus, para ganhar a outros, para a glória do Teu nome. Nós cremos nessa verdade, que ninguém pode parar a Tua igreja, essa igreja que é constituída pelos nascidos de novo. E aqui estamos nós, ó Deus, fazemos parte disso e queremos, ó Deus, honrar a Ti, vivendo a nossa vida de uma maneira que Te agrade. Ajuda-nos, ó Deus, aquilo que há em nós que não Te agrada. Senhor, Te damos toda a liberdade, Senhor, nos ajuda a romper nossos limites para viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita
e agradável. Nós te louvamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.